להזכיר. אדוני, אל בקצפך תוכיחני, ובחמתך תייסרני. כי חיציך ניחתו בי, ותנחת עלי ידיך. אין מתום בבשרי מפני זעמך, אין שלום בעצמי מפני חסדתי. כי עוונותי עברו ראשי, כמסע כבד נכבדו מעליי. רפאישו ומכו חבורתי, מפני גבלתי. נעבדו שחותי עד מאוד, כל היום קודר מלאכה. כי חסני מלאו נקלה, ואין מתום בבשרי. וחובות ונתבט עד מאוד, שאלתי מן נעמת בתי. אדוני נגדך כל תאוותי, ואנחתי ממך שרה. ליבי סחרחר עזבני כוחי, ואור עיני גם הם אין איתי. אדוני נגדך כל תאוותי, ואנחתי ממך Então, já iniciando o nosso estudo no livro de Salmos, uma bênção, podemos estar com vocês, meus irmãos, chegando há pouco do Brasil e agora já para iniciarmos esse tempo juntos aqui estudando a Palavra de Deus. O Salmo de hoje é o Salmo de número 38. Vocês poderão estar aí participando, o pastor Erickson já se colocou aí à espera. Então agora são 8 horas, tempo de começar então nós estudarmos a Palavra de Deus. Obrigado, pastor Erickson. Tivemos no Hope Center este último fim de semana, aliás, a última metade da semana, né? Porque fim de semana é a partir de sexta à tarde. Nós tivemos uma semana de muito envolvimento, muito trabalho no Hope Center em Belo Horizonte. O pastor Erickson coordenou ali uma cruzada evangelística fantástica ali. Pastor Gideão, meu irmão, está aí no ar também, a gente participando juntos. E aí vamos compartilhando aí. Finalmente, de novo aí, irmã Edna Germano conseguiu aí, graças a Deus. Irmão Ronivon, aí junto à paz do Senhor, que bênção poder ver vocês aí, ou pelo menos saber, ver a fotografia e saber que vocês estão aí desde o Mato Grosso, não é isso? Acompanhando as nossas transmissões, a paz do Senhor, para Cláudio Freitas e Edna Germano aí, pessoas que nos têm acompanhado desde o início. Ficamos com alguns atropelos aí, passamos sem conseguir conectar durante algum tempo, mas graças a Deus estamos juntos. A irmã Ronivon aí, grande companheiro, Paulo Sérgio Silva, graças a Deus que o povo está chegando aí para o nosso encontro de toda terça-feira no estudo na Palavra de Deus. Obviamente também transmitimos os outros dias aí, então graças a Deus por isso. Pessoal, hoje nós temos mais um salmo, dos salmos palpitantes mesmo, muito interessante para nós estudarmos na Palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui a minha pasta para nós então irmos ao estudo na Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela viagem que fiz ao Brasil. Deus nos guardou, nos abençoou. Tive uma oportunidade de estar participando de uma cruzada fantástica. Olha que foram, durante todos esses dias, foram 10 horas de pregação, né, pastor Edson? Só de pregação, foram 10 horas de pregação. Deus abençoou cada pregador com uma mensagem mais profunda do que a outra. Foram momentos muito especiais ali. E para mim, que já estava há quase 2 meses distante do Hope Center, ali fisicamente, não poder estar de novo com os irmãos, levar ali uma palavra também de ânimo. Também pudemos fazer no Hope Center uma parceria fantástica. Era parte do nosso sonho ali no Hope Center, iniciarmos também um centro de treinamento profissional para darmos profissão àquele povo. De nada adianta a gente pregar para que o povo largue
a vida de crime, a venda de drogas e outros crimes aí que as pessoas praticavam lá. E se a gente não oferecer uma outra opção para esse povo, e graças a Deus firmamos uma parceria com a empresa a Canastra, uma empresa de móveis ali que tem uma fábrica muito grande, e agora com essa questão da situação no Brasil aí, eles estão com um andar inteiro da fábrica livre, e o proprietário da empresa se propôs a uma parceria conosco, onde ele mesmo vai estar dando as primeiras aulas ali, então ensinando o trabalho de marcenaria para os nossos jovens ali, dar uma profissão para eles, proporcionar a oportunidade de uma profissão melhor. E ali, quem sabe, no Hope Center a gente vai montando de pouco a pouco a nossa própria marcenaria para ocupar a mão de obra desses jovens, começar a produzir também móveis para vender e eles terem um trabalho para poder sobreviverem. Então, gente, graças a Deus foi uma viagem proveitosa, voltamos com essa parceria pronta já, e aí o pastor Eric, dizendo que já há pessoas procurando saber sobre o curso. Esse curso vai começar dia 3 de outubro, dia 12 de setembro, sábado, deste próximo sábado, há 8 dias, dia 12 de setembro serão as inscrições. A gente vai fazer inscrições, as vagas serão de 20 alunos por turma. O compromisso é começar com uma turma já, mas eu tenho certeza de que não vai dar para ficar com uma turma só. A gente vai acabar tendo que arrolar mais de uma turma de uma vez. Mas estamos aí batalhando, trabalhando juntos ali. Então, graças a Deus pela parceria, pelo senhor Egmar, que é o proprietário da empresa que nos procurou. Ele quer ele mesmo estar à frente das classes. Já falei com o meu amigo Arthur Moreira, que é um grande companheiro de trabalhos sociais aí, e ele está disposto a ajudar a gente a montar aqui um kit, que nós temos que levar um kit. Então haverá assim uma bolsa de estudo para poder providenciar para os alunos aquele kit inicial de trena e esquadro, outros materiais essenciais que cada profissional precisa ter o seu próprio. Então nós vamos estar montando esse kit, levando alguma coisa aqui dos Estados Unidos para eles saberem, olha, tem um kit vindo dos Estados Unidos. Então, irmãos, uma oportunidade do Hope Center estar brilhando, levando às pessoas necessitadas aí uma profissão também. Tá bom? Então, conto com a participação de todos vocês que têm acompanhado, têm apoiado o Hope Center, e nós estamos partindo agora para a nova etapa no Hope Center. A gente segue com o evangelismo, ganhando almas, tirando o pessoal da vida de crime, mas a nova etapa agora é providenciar uma profissão, equipar esse povo para continuar vivendo sem depender do crime. Graças a Deus por vários que já saíram da vida do crime e estão hoje trabalhando dignamente, honestamente, ganhando a sua vida, vivendo uma vida honesta, graças a Deus e graças ao trabalho, à participação de todos vocês que têm apoiado com oração, com contribuição de todas as formas possíveis aí. Então, de novo aqui, de dentro do nosso estúdio de transmissão, que é o meu próprio gabinete pastoral aqui, meu escritório, para nós transmitirmos mais um salmo. Lembra, nós estamos numa série de salmos penitenciais, 7 salmos no total. Nós estamos agora no 3º salmo penitencial, que é o salmo de número 38. Esse conjunto de salmos trata-se de salmos em que o salmista está se penitenciando pelo seu pecado. Salmo 38 em si, não há como, seria uma temeridade a gente querer associar a um evento na vida de Davi. Algumas situações a Bíblia menciona claramente, o próprio Salmo, e a história deixa bem claro que foi um salmo quando Davi, depois de ter cometido um pecado com Betseba, ele acabou escrevendo esse salmo arrependido, profundamente arrependido. Salmo 38 é um salmo que não liga a nenhum evento específico na vida de Davi, e pode bem ser que seja um salmo que Davi simplesmente ele se inspirou, talvez em problemas que ele viveu,
mas também problemas que outros no seu reinado viveu, e ele agora como poeta, como escritor, ele vai escrever um salmo falando da necessidade geral do ser humano, não tem que necessariamente ser a sua necessidade. Isso é a característica dos grandes poetas, dos grandes escritores, ele conseguir escrever como se fosse seu o problema alheio, o problema de outra pessoa, conseguir sentir na sua própria pele, seja a paixão de alguém, seja o sofrimento de alguém, e ele descrever quase como se fosse dele, porque para escrever bem é preciso sentir o que a outra pessoa está a sentir. Então, o Salmo 38, que nós vamos ler hoje, é um salmo penitencial em que Davi, ele compõe esse salmo falando da situação do pecador precisando da misericórdia de Deus. Então, a todos vocês que já estão conosco, eu peço que aproveitem também para compartilhar de imediato, né? Quem sabe até a pessoa, se você não está usando o telefone para poder assistir no telefone, está usando o computador, você pegar o telefone e chamar para alguém, mandar o link, né, para a pessoa, e dizer, olha, está acontecendo um estudo aqui no Salmo, coisa fantástica, liga aí para ver. Quem sabe você incentiva alguém a acompanhar, a estudar a palavra de Deus, amém? Então vamos ao Salmo 38, que o salmista escreve da seguinte forma: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera ou da tua ira, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão apodrecidas ou corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Senhor, o meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propínquos afastam-se da minha casa, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim, quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus. Não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Palavras de Davi, escreveu esse salmo, está entre os salmos chamados penitenciais, porque são salmos em que o salmista confessa o pecado e pede a misericórdia de Deus. Então, nesses salmos, nós vamos observar aqui, e eu já disse desde a abertura dessa série agora de estudos, que o livro de Salmo é um livro que fala do relacionamento do ser humano com Deus. Os livros na Bíblia são agrupados
por temas. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tratam da lei de Deus. São chamados, então, de Pentateucos, os 5, que tratam da lei, dos mandamentos, chamado também de livros da lei. Depois vem uma série de livros históricos. Após a seguir o Pentateuco, vem os 12 livros históricos, que vão tratar da história de Israel: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros estão falando da história de Israel. A propósito, o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí depois vem a série de 5 livros, que é onde nós estamos agora trabalhando, que são os livros chamados livros poéticos. São chamados poéticos porque foram escritos em forma de poesia. A sua literatura é uma beleza literária muito grande. Para poder apreciar bem essa beleza literária, lógico, a importância de se conseguir compreender pelo menos um pouco do hebraico para entender. Essa é a razão por que eu coloco no início do Salmo sempre o Salmo sendo recitado em hebraico, para a gente sentir, parece uma linguagem de adoração a Deus, a língua hebraica. Então, esses livros, então, chamados de livros poéticos, eles também estão divididos em categorias. Por exemplo, o primeiro livro poético é o livro de Jó. É o livro que fala de como Deus trata com o homem, relacionamento de Deus com o ser humano. O livro de Salmos é um livro que fala do relacionamento do ser humano com Deus. O livro de Provérbios é o livro do relacionamento do ser humano com o ser humano. É um livro de ética. O livro de Eclesiastes é um livro que está falando do ser humano consigo mesmo. É um livro que fala da reflexão profunda do próprio ser humano para tentar se conhecer. E o livro de Cantares de Salomão é um romance, né? Seria o livro romântico da Bíblia. Então, neste livro de Salmos, é o relacionamento do ser humano com Deus. A primeira coisa que nós devemos atentar no nosso relacionamento com Deus é reconhecer a santidade de Deus, reconhecermos a perfeição do nosso Deus e o quanto nós somos falhos diante de Deus. Então, esses salmos penitenciais que nós estamos estudando, eu propositalmente comecei com esses salmos penitenciais para estudar os grupos de salmos na Bíblia, para nós compreendermos, irmãos, que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa iniciar partindo do princípio do conhecimento, do entendimento do quanto somos pecadores, falhos diante de um Deus santo, diante de um Deus perfeito. Então nós temos que nos relacionar com Deus desta forma, reconhecendo: sou pecador, sou falho, sou imperfeito e o meu Deus é santo. Quando nós olhamos essa diferença, em princípio, essa distância entre nós e Deus, uma distância que teria que ser medida em anos-luz, teria que ser medida, né, em anos-luz, o quanto a nossa imperfeição nos põe tão longe de Deus. Mas aí nós vamos aprender no livro de Salmos que, apesar de todo esse distanciamento entre nós e Deus, a palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, pecado nos separa de Deus. A nossa impureza nos distancia de Deus. Então, quando nós olhamos esse ponto, aí nós observamos os salmos penitenciais que fazem o quê? É o salmo para nos aproximar de Deus. E como nos aproximamos de Deus? É quebrantados, reconhecendo os nossos erros e as nossas falhas. Então é isso que o salmista faz. Quando ele escreve o verso 1, que ele diz: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Obviamente, o salmista está
admitindo aqui o seu erro, o seu pecado. O salmista aqui, ele está admitindo que por causa do seu erro ele merece ser castigado. Ao dizer, não me repreendas no teu furor, ele está dizendo, eu mereço ser repreendido, só estou pedindo clemência. Só estou te pedindo, meu Deus, que se o Senhor me repreender no momento do teu furor, porque ele está falando aqui desta ira de Deus tão grande, e ele sabe que o pecado, os nossos erros, os nossos pecados, eles despertam em Deus esta ira, este furor de Deus contra o pecado. E é por isso que precisamos pedir a Deus a misericórdia. Meu Deus, tenha misericórdia. Me ajuda, se o Senhor me castigar no momento em que o meu pecado provoca a tua ira, eu vou acabar sendo completamente destruído. Irmão, se Deus descarregar toda a ira dele contra nós, nós estamos completamente perdidos. O pregador Jonathan Edwards, ele foi muito feliz em o seu sermão, que ele intitulou Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E ele conseguiu, na abertura do sermão, ele conseguiu com muita graça de Deus, que foram muito mais do que palavras. Aliás, as palavras deles foram até muito simples. Ele abre o sermão dizendo que o arco está entesado, a seta está posta na corda. E a única coisa que impede que esta flecha seja disparada contra cada um de nós é o amor, é a misericórdia de um Deus irado. Ou seja, no meio da ira, Deus ainda se lembra da misericórdia. Parece que Deus escuta o profeta Abacuque no capítulo 3, dizendo para Deus, Deus, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então parece que é isso que o profeta, que Deus ouve no momento da ira. Quando Deus se ira, ao ver o nosso pecado, nós insistimos, voltarmos a pecar. Depois de termos sido perdoados, a gente volta ao erro, volta ao pecado, acaba pecando de novo. Quando Deus se ira, parece que ele escuta Abacuque clamando há mais de 2.500 anos atrás. Deus, na ira, lembra-te da misericórdia, Deus. Lembra-te que tu és um Deus misericordioso. Então é isso, irmãos. Quando o salmista está aqui dizendo, Senhor, não me repreendas na tua ira, no teu furor. Não me discipline na tua ira. Não me castigue na tua ira. Quando o salmista diz isso para Deus, ele está dizendo, Deus, eu errei, eu falhei, pequei, mas o Senhor é um Deus misericordioso. Lembra-te, Deus, da tua misericórdia. No verso 2 ele diz, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Então o salmista, ele sente que a consciência do pecado, a consciência do erro, é como uma flecha cravada em nós. Lá em Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam pregando no dia do Pentecostes, e Pedro, principalmente, Pedro levanta a sua voz e prega no dia do Pentecostes, o povo sentiu o coração sendo apunhalado. Fala que eles compungiram, sentindo punhaladas no coração. Eles disseram, o que faremos, varões e irmãos? Então a palavra de Deus, a convicção do pecado, era como uma flecha que vem ao nosso coração. E olha que nós precisamos sim entender o quanto o pecado agrava a Deus. Quando nós temos a consciência real
do que o pecado provoca em nós precisamos entender e pedir: Deus tem misericórdia. Então, isso que o salmista está dizendo aqui: as tuas flechas, Deus, elas se cravaram em mim. As tuas flechas estão como que a consciência do pecado é como uma flecha de Deus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Deus faz com que a gente sinta esta consciência de pecado. E ai daquele que não se sente pecador, que não sente a necessidade da misericórdia de Deus. Nós estamos perdidos. Principal razão da perdição da humanidade é o fato de nós não reconhecermos que somos pecadores, não reconhecermos o quanto precisamos de Deus. Gente, nós precisamos. O salmista deixa bem claro aqui: Deus, as tuas flechas cravaram em mim, a tua mão sobre mim desceu. Ele sente como que é o peso da mão de Deus. Gente, quando nós sentimos a consciência do pecado, a consciência dos nossos erros, quando nós sentimos o quanto os nossos erros nos prejudicam diante de Deus, nada mais para nós importa a não ser alcançar o perdão de Deus. A gente começa a não sentir mais aquele apego às coisas materiais, aos ganhos materiais. A gente começa a pensar que tudo que nós precisamos é perdão de Deus, é misericórdia de Deus. É que Deus, na sua bondade, no seu amor, nos envolva com a sua misericórdia. É isto. Então nós precisamos a graça de Deus. O salmista diz: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera ou da tua ira, nem há paz em meus ossos, por causa do teu pecado, do meu pecado. Então o salmista, ele sente que o pecado, ele faz a gente literalmente sentir que a nossa carne adoece, o nosso corpo adoece. Há muita doença no mundo que são doenças causadas pelo pecado. Em especial as doenças chamadas doenças psicossomáticas. Isso acaba prejudicando a consciência do pecado. Há pessoas que estão desenvolvendo úlcera no estômago, úlcera nervosa, que não consegue saber o porquê daquela úlcera. E o médico examina e diz: é uma úlcera nervosa, é o seu estado de nervo. Você precisa se acalmar. E a pessoa sabe: eu tenho que acalmar para a úlcera não desenvolver, mas não consegue se acalmar. Fica mais nervosa porque tem uma úlcera e etc. E às vezes, alguns casos, em muitos casos, aliás, tem sido uma consciência do erro, do pecado. E não tem que a pessoa ser religiosa para sentir isso. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida errada e aquele consciência do erro, aquele peso da consciência está prejudicando a sua saúde. O salmista ele descreve isso. Talvez ele não estivesse falando acerca dele mesmo. Talvez o salmista estivesse descrevendo a situação do ser humano em pecado. Ele diz que não há coisa sã na minha carne. Pecado vai acabando com a nossa saúde. E ele diz que por causa da ira de Deus, da consciência de que Deus está irado contra o pecado, contra o erro que estamos cometendo. Mas aí ele admite a sua culpa, que não é culpa de Deus isso. Ele diz: não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Ele está usando, obviamente, uma linguagem figurada aqui. Paz nos ossos. Ossos aqui fala da estrutura. Ele está usando uma metáfora aqui. A minha estrutura, diz: não há paz na minha própria estrutura, eu não estou conseguindo sentir paz em mim. E aí ele admite: por causa do meu pecado, por causa daquilo que eu tenho feito de errado, por causa dos erros que eu tenho cometido. Então é isso. Ele diz por causa da indignação, quando ele menciona aqui sobre a ira de Deus, ele fala da indignação de Deus contra ele.
Então, isso tira de nós a paz. O nosso pecado tira de nós a paz. Então, as pessoas vivem em pecado, cometem traições, e aí quer viver às escondidas, não confessa, e aí vive uma vida sem paz. O salmista, ele simplesmente abre o seu coração e confessa a Deus. Então isso é uma penitência. Se o salmista está falando dele mesmo, irmãos, é um gesto de humildade muito grande diante de Deus. A gente reconhecer que tudo que acontece de mal comigo é culpa minha, culpa dos meus pecados, dos meus erros. É isso. Verso 4 diz, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Essa expressão iniquidade, eu já disse para vocês em outros estudos, né? Ela tem a ver com pecado cometido contra a luz ou contra o conhecimento. Então é isso que menciona essas minhas iniquidades ao on. Então é pecado cometido contra o conhecimento. Alguém que tem conhecimento, conhece a palavra de Deus, conhece Deus, sabe que Deus detesta o pecado. Aí a pessoa cometeu, errou, falhou, caiu, fracassou. Aí diz, são as minhas iniquidades. Ele diz que elas ultrapassam a minha cabeça. Ou seja, eu cometi muito mais erro do que eu podia até imaginar. E agora a minha mente está tomada dessa preocupação, da situação de iniquidade. Então ele está lamentando, meu Deus, é isso que acontece. Ele diz que é como carga pesada demais para as minhas forças. Olha, o pecado ele vai se tornando um fardo, uma carga pesada. Eu sugiro para você que nunca leu o livro O Peregrino, de John Bunyan, que adquira esse livro e leia. Ele fala desse fardo do pecado que a pessoa carrega nas costas. Que Deus tenha misericórdia e toca cada um de nós para pedir a Deus que nos alivie desse fardo do pecado, que nos perdoe. Ele diz, isso é demais para mim. Nós não precisamos viver uma vida carregando esse fardo de pecado, não, porque Jesus Cristo pagou na cruz o preço dos nossos pecados. Jesus Cristo é quem nos liberta. Verso 6, o salmista diz, eu estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Então veja, isso aqui se trata de alguém penitente, de alguém que está reconhecendo o seu pecado, o seu erro, e que conseguiu diagnosticar a si mesmo e entender qual era a razão do seu sofrimento. Grande problema hoje é que as pessoas têm sofrimentos por causa do pecado, por causa dos seus erros, e vai procurar psicólogos e psiquiatras para resolver o seu problema. Olha, se o problema for da alma, se o problema for pecado, não vai haver psicólogo ou psiquiatra que vai resolver o seu problema. Eu tenho sido procurado por pessoas com problemas seríssimos, que chegaram a procurar psicólogos, e pessoas chegaram até a procurar psiquiatras, para poder tentar resolver o problema. E só resolveram depois que procuraram um pastor. Eu vou dizer que tipo de problema, aleatoriamente, não especificando que essa pessoa procurou psiquiatra e o problema era este, mas eu quero dizer alguns problemas. 2 problemas fundamentais. Pessoas que causaram aborto, abortaram, provocaram aborto, pela vaidade de que não quero ter um filho, abortaram. Não vou entrar num caso daquela menina de 10 anos que foi estuprada, isso é outra coisa. Me perguntaram outro dia qual era a minha posição, eu disse, olha, se a menina fosse membro da minha igreja, eu diria para os pais, para os responsáveis, olha, não façam, procure os médicos, se a vida dela não estiver em risco, se a vida não está em risco, então não faça, e a igreja, nós vamos adotar esta menina, adotar a menina de 10 anos para ajudá-la financeiramente, dar o suporte que for, e adotamos a criança, uma família da igreja vai adotar.
Como a menina não era da igreja, então a pergunta me foi feita, e a menina não era membro da nossa igreja, não era membro de igreja nenhuma, ao que indica, perguntar qual é a minha posição? A minha posição é que a lei, a justiça determina aquilo que a justiça determinou, porque a justiça nesse ponto, ela é cega. A justiça nesse ponto, ela não pratica uma religião, ela tem que olhar a saúde da criança, o bem-estar da menina de 10 anos de idade, e aí aquela justiça determinou o que determinou, e não sou eu, não cabia a mim ou a pastor nenhum intervir nessa situação. Não havia tempo para mais nada, e a justiça teve que, ainda que fazendo algo que a Bíblia condena todo tipo de aborto, mas a justiça cega, a justiça surda, ela teria que simplesmente socorrer uma menina necessitada, uma menina em problema, e não sou eu quem vai condenar nem a menina, nem o médico que fez o que fez, tá bom? Então esse é o meu posicionamento. Eu tenho 2 posicionamentos. Um, como pastor de uma igreja, se a menina fosse membro da minha igreja, uma menina que congregava na minha igreja, debaixo da minha responsabilidade espiritual, então eu iria aconselhar. Como não estava nas minhas mãos, nem na mão de nenhum outro pastor que falou a favor ou contra, alguns até que esperaram primeiro ver como é, para que lado vai a opinião pública, aí 3 dias depois que a opinião pública foi para um lado, aí o pastor pulou naquele barco e vamos fazer o que a opinião pública fez. Não, eu não fico em cima do muro, eu tenho esse posicionamento aí, que há momentos em que a justiça, só cabe a justiça, porque nós, a igreja, não fizemos antes. Nosso trabalho como igreja era fazer o que nós estamos fazendo lá no meio da favela. É antes de acontecer, nós ganharmos a pessoa para Jesus, para que esses casos não aconteçam. Depois que acontece e envolve uma menina de 10 anos de idade, abusada por um tio, engravidou-se e etc., agora quem tem que resolver é a justiça e não a igreja, porque a igreja não tem poderes legais de chegar lá e dizer, não, eu tomo essa menina para mim, cuido dessa menina, cuido da criança que está para nascer, etc. Então, o que a justiça fez está feito e acabou, e infeliz é aquele pastor que, para poder ir junto com o povo, com a opinião pública, se põe agora a esbravejar contra o que a justiça fez. Meu papel é o papel preventivo e nós vamos fazendo isso. Então vamos lá. Pecado em curva, adoece. Então eu disse aqui que um dos pecados que tem feito com que muitas mães e pais, não pensa que é só mulher que me procura na situação, é pais, que aconselharam, às vezes contra a vontade da esposa, mas quase que forçou a esposa a ter o aborto porque o filho veio fora de hora, ou porque engravidou a namorada e etc. E agora quero que a namorada aborte para poder não vir à tona. Aí depois procuram, porque não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo paz. E medicamento e psicotrópico não está trazendo paz, porque não vai trazer paz. Quando a falta de paz é por causa de pecado, só a confissão, pedir perdão a Deus, passar por uma terapia espiritual é que vai devolver a paz. É isso que o salmista disse, que eu não tenho paz por causa do meu pecado, por causa do meu erro. Verso 6 ele diz, estou encurvado, abatido e lamento o tempo todo. Há pessoas que estão o tempo todo lamentando, o tempo todo abatido por causa do pecado. Nós precisamos ser como o salmista, ser claro diante de Deus, admitir, dizer, meu Deus, eu estou nessa situação por causa do meu pecado, tem misericórdia de mim. E Deus é misericordioso. Eu tenho visto pessoas restauradas nessas situações, outras situações que têm gerado muita doença, é a traição dentro do casamento.
Marido trai a mulher, não tem coragem de confessar para ela, de pedir perdão, não tem coragem, não quer que a coisa venha a público e vai adoecendo. Aí procura psicólogo, procura isso. Aí vai num psicólogo ímpio, aí conta para o psicólogo ímpio, não conta para o pastor, mas conta para o psicólogo ímpio. Aí o psicólogo ímpio diz, não, isso é normal, isso é natural, conviva com isso. Se você ainda gosta dela, fica com ela. Então troca, vai para outra, etc. E a mesma coisa, vice-versa, a mulher também. Aí quando chega, que não aguenta mais de tanto sofrimento, de andar encurvado sob o peso do pecado, e que procura o pastor procura orientar. E é muito importante esse ponto aí. Os pastores que nos ouvem, a importância da confidência. O grande problema é que muita gente não está mais confiando em pastor. Não tem coragem de contar o problema para o pastor, porque é sujeito a contar o problema para o pastor de manhã e à noite o pastor do púlpito da igreja está falando aquele problema, contando aquele problema. Mesmo que não conte o nome, mas fala o problema. Então quem contou, quem é parte do problema, sabe que está mencionando o seu problema. Nós não temos direito a isso. Eu, quando menciono alguma situação específica no púlpito da igreja, você pode ter certeza. Eu sempre digo, olha, estou contando porque a pessoa me autorizou a contar como um testemunho, como alerta, como advertência. A pessoa, tem havido alguns casos de pessoas contarem para mim pecados que cometeram e a consequência do seu pecado, e dizer, pastor, pode usar como ilustração na mensagem, só não use o meu nome. E eu tenho uma situação que eu já contei, não vou repetir aqui hoje, mas já contei que a pessoa autorizou usar até o nome, pastor, pode dizer o meu nome, sou eu, porque hoje Jesus me transformou, sou uma pessoa transformada, mas vivi uma vida miserável, e enquanto vivia a minha vida miserável que eu vivia, o pecado me destruiu, me acabou comigo. Então o salmista no verso 8, verso 7 diz, porque os meus lombos estão cheios de ardor, não há coisa sã na minha carne. Gente, pecado destrói. É uma pena questão de YouTube, Facebook, quando a gente põe uma música de fundo aqui, eles silenciam o áudio. Eu descobri outro dia que os irmãos reclamaram que não estava ouvindo, não estava tendo áudio, é porque estava uma música de fundo e eles silenciam o áudio da gente por causa da música, de direitos autorais, mesmo que a gente tenha autorização. É uma complicação isso, porque tem empresas que ficam explorando isso no fundo para ganhar dinheiro à custa da transmissão da gente. Aí então aprontou a confusão. Senão eu iria colocar aqui no fundo musical aqui, a música cantada por Adilson Rossi, Vitorino Silva também gravou a mesma música, Consequência. Parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o amor não há nos corações. Aí diz o pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. É isso, a consequência do pecado é cruel. Pecado causa dor no corpo, sim. Pecado provoca enfermidade, sim. Provoca doenças. Na Bíblia é uma ilustração de uma pessoa, que não é que toda doença é pecado. Muito cuidado, porque muita gente quer dizer que toda doença é pecado. Não, mas a Bíblia diz claramente de uma pessoa aleijada que estava em pecado e Jesus, depois de curar, falou, vai, não peques mais para que não lhe suceda uma coisa pior. Então, há doenças que é consequência de pecado. E a melhor coisa que a gente faz, irmãos, a doença, mesmo que não seja consequência do pecado, mas se eu estou enfermo, vou orar a Deus, que tal fazer um exame de consciência? Tiago disse, para nós fazermos esse exame, confessarmos as nossas faltas. Estou enfermo, preciso de um milagre, aproveita o momento, Deus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Me ajuda, Deus, a me lembrar se há algum pecado que eu cometi, Senhor, que está pesando sobre mim, que eu ainda não confessei. Pecado que depois, obviamente, depois que nós entregamos a vida a Cristo, depois de receber a salvação, cometemos alguma coisa grave que precisava ser confessada e não foi. Então pega a Deus misericórdia, revela, me dirija, me orienta.
Há pessoas vivendo uma vida miserável, porque cometeu lá atrás um pecado, pecou contra o seu irmão, pecou contra o seu, contra a pessoa, irmão que diz irmão na fé, ou às vezes até irmão carnal mesmo, pecou contra alguém, ofendeu, magoou, tentou destruir, e nunca chegou essa pessoa para pedir perdão, e aí vive uma vida miserável debaixo do fardo do pecado. Peça a Deus misericórdia, peça perdão a quem precisa que peça perdão. Então é isso que o salmo penitente aqui, o salmista cheio de penitência vai e fala com Deus. Verso 8 ele diz: estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Pecado tira o sossego, pecado acaba com a gente vai enfraquecendo. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Esses salmos penitenciais têm me feito refletir muito sobre a minha própria vida e buscar a Deus a misericórdia, o perdão a todo o tempo. Nós precisamos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Verso 9 diz: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Ou seja, no verso 9, o salmista, ele é como que uma pausa no seu lamento e diz: Senhor, está diante de ti o meu gemido. Deus, o meu desejo está em ti, eu quero a tua presença, eu quero a tua graça, a tua paz. Ele olha para Deus. Irmãos, quão bom é quando a gente, mesmo quando sentindo os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, a gente se volta para Deus e diz: Deus, os meus olhos estão postos em ti, Deus. Eu creio na tua misericórdia. O verso 10 ele diz: o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Ele sente como que cegado, obviamente não é literalmente isso, ele está falando da cegueira espiritual. Ou seja, porque eu não vi antes que todo o meu mal, tudo de ruim que me acontecia, era consequência do meu pecado. E isso vai se tornando, vai afetando tanto, que ele se tornou uma pessoa indesejável. Fala dos meus amigos, os meus propícuos, aqueles que eram mais chegados, se afastam de mim por causa da minha chaga. Os meus parentes se põem à distância. Então, ele podia tanto estar descrevendo uma doença física, que vão se distanciando, porque assim, irmãos, a gente tem aquelas pessoas que estão perto de nós no início do sofrimento, mas à medida que o sofrimento vai prolongando, as pessoas mais chegadas, como que dizem, já fiz a minha parte, já estive perto, confortei um pouco, mas agora é com ele. Então o salmista aqui, ele está lamentando que por causa do seu erro, do seu pecado, as enfermidades foram se multiplicando e as pessoas chegadas foram abandonando. Verso 11 diz que os meus amigos e os meus propícuos afastam-se da minha chaga. Verso 12 ele vai dizer também: os que buscam a minha vida armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Ele está lembrando aqui, irmãos, que todos nós temos sempre alguém, algum desafeto, mesmo que a gente não faça por onde, né? Mas há pessoas que são desafetos, que procuram o nosso mal, que torcem contra. E ele aqui, diante de Deus, por causa dos seus erros, dos seus pecados, ele confessa a Deus os pecados e diz: meu Deus, olha a situação que eu cheguei. Enquanto eu estou sofrendo por causa dos meus pecados, tem gente se regozijando, maquinando mal contra mim. Então, olha, irmãos, nós como cristãos, nós devemos sempre ser simpáticos, simpatéticos a quem está sofrendo, mesmo que seja consequência de pecado, ao invés de ficar apontando o dedo. Bem feito, isso é por causa do erro, por causa do pecado. É isso que o salmista está dizendo assim, que aqueles seus inimigos, adversários, é nessa hora, irmãos, que o inimigo se revela. É quando a pessoa começa a comentar com um e com o outro
quase que regozijando, se alegrando por causa do nosso sofrimento. E o salmista apresenta a Deus: olha, Deus, o que passa comigo, os outros ainda se alegram com o meu sofrimento. Então que Deus nos ajude, nos guarde, irmãos, para não estarmos nos alegrando no sofrimento de alguém. Que bênção de estar ali junto também, meu irmão mais velho, Samuel. Aliás, hoje são vários irmãos, Manassés, meu irmão, Samuel, Neles e Gideão, meus irmãos, estão acompanhando aí junto. Verso 13, o salmista diz: mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Ou seja, o salmista ele está assim, sentindo o peso dos seus erros tão grande, que mesmo quando as pessoas zombavam, criticavam, torciam contra ele, ele ficava calado, como se não estivesse ouvindo, fazia de surdo e de mudo. O que é isso? Isso é sinal de humildade. Quando a pessoa reconhece que realmente está errada, e uma outra pessoa vai querer tirar proveito do seu erro, que ele vai fazer: olha, se eu estou errado mesmo, e Deus permitiu que ele venha se levantar contra mim, isso é problema dele com Deus. Davi fez isso. Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que se levantou contra ele, o próprio filho. E Davi tinha consciência de que aquilo era resultado de pecados que ele tinha cometido lá atrás. E aí vem um tal de Simei atirando pedra em Davi, amaldiçoando Davi. Aí general Joabe, general de Davi, quis matar o tal de Simei, arrancado a espada, eu corto o pescoço desse infeliz aí que está amaldiçoando o rei. Davi disse: não, não. E se foi Deus que mandou? Se foi Deus que permitiu aí que ele viesse me provar? Ou seja, é o momento da gente fazer de surdo. Estão falando contra a gente, mas se eu estou quebrantado diante de Deus, não é hora de eu falar: Deus, eu errei, estou errado, mas olha ali, o fulano também é errado, e ele agora está contra mim, Deus, agora... Não, deixa em paz, deixa, faz de surdo, faz de mudo, deixa que Deus vai advogar a sua causa, meu irmão. Meu irmão Gideão está dizendo que o estudo está sendo transmitido também pela Rádio Tim FM, rádio na liderança ali do locutor Delci. Grande abraço aí, Delci, Deus te abençoe. A Rádio Tim FM, a todos os ouvintes da Rádio Tim FM, que está transmitindo esse estudo bíblico. São bem-vindos, tenham liberdade de transmitir toda terça-feira nosso estudo bíblico. Então agora, meus irmãos, o estudo bíblico ele não apenas transmitido via internet aqui, mas pela Rádio Tim FM também está sendo transmitido o nosso estudo bíblico. Então o salmista, além do verso 13 dizer que eles faziam de surdo, de mudo, ele diz assim: eu sou como o homem que não ouve, cuja boca não há reprovação. Então é quebrantamento, isso é humildade, irmãos. No meio do nosso quebrantamento, a melhor coisa que a gente faz é a gente não retrucar o outro. Porque ao retrucar, nós estamos dando lugar ao nosso ego, ao nosso orgulho, e de repente, no meio do pecado nosso, dos nossos erros, nós acrescentamos mais um, que é o pecado do orgulho. Então, que Deus, na sua misericórdia, nos ajude a sermos quebrantados mesmo na presença dele. E aí, verso 14 diz assim: eu sou como um homem que não ouve, cuja boca não há reprovação. Verso 15: porque em ti, Senhor, espero. Senhor, meu Deus, me ouvirás. Então é isso. Ele diz: Senhor, eu não vou ficar brigando com os homens, se eu sou um pecador precisando da tua misericórdia, mas eu espero em Deus e Deus vai me ouvir. Então, irmãos, quando nós esperamos em Deus, confiamos em Deus, deixa Deus advogar a nossa causa, deixa Deus resolver por nós. Um dos maiores problemas que nós temos enfrentado nos dias de hoje, que a gente vê, tem causado grandes problemas, e não é segredo para quem acompanha a internet, ali em Valadares, a nossa Assembleia de Deus está passando por problemas seríssimos ali, a igreja. Por quê?
o povo, a liderança, decidiu não esperar em Deus e cada um tentar resolver o problema por si mesmo. E está só piorando. Gente, vamos confiar em Deus e entregar nas mãos do nosso Deus. Vamos aprender com Davi, irmão. Davi era o rei. O filho do rei resolveu tomar o reinado à força e estava disposto a matar o próprio pai para tomar o reinado. Davi desocupou o trono e saiu a pé e descalço. Ele podia ter ajuntado o seu exército para resistir o filho, que ele mataria o filho com todos os seus seguidores. Mas ele disse, não, eu não vou causar morte em Israel, não vou sair matando gente por causa do reinado da minha posição. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas têm coragem de matar uns aos outros, de matar o novo convertido, que no meio do escândalo desse, o novo convertido acaba morrendo espiritualmente. Mas a pessoa quer o trono, quer o reinado, não larga o reinado, não larga o trono. Aqui não é questão de saber quem está certo, quem está errado. Está todo mundo errado. Só Deus está certo. Não tem ninguém certo neste mundo, né, nessa situação. Em ver causar escândalo, propagar o escândalo pela internet, que Deus nos guarde. Verso 16, o salmista diz, porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem em mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Então, pessoas que ficam ali se engrandecendo, se alegrando, porque o outro escorregou, porque o outro caiu, porque o outro fracassou. Irmãos, que Deus nos guarde, irmãos, de termos essa atitude, de nos alegrarmos com o fracasso do outro. A Bíblia diz que o amor não folga com a injustiça. O amor não tem prazer no fracasso do outro, não, irmãos. Verso 17 diz, porque estou prestes a cochear, a manquejar, a falhar, a não aguentar mais. Ele diz, a minha dor está constantemente perante mim. O verso 18 ele diz, mas porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Irmãos, é essa atitude que todos devemos ter. Admitirmos, sou pecador e preciso confessar o meu pecado ao meu Deus. Preciso me penitenciar, me afligir por causa do meu pecado, pedir a Deus misericórdia. Ele diz, mas os meus inimigos estão vivos e são fortes. Os que sem causa me odeiam, eles se engrandecem. Então é difícil a gente estar quebrantado, buscando a Deus e ter alguém ainda querendo nos pisar. Mas é simplesmente mais uma prova que a gente tem para a gente se humilhar, submeter ao nosso Deus. Verso 20 diz, os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Então é importante para a gente seguir o que é bom, seguir aquilo que é a vontade, o querer de Deus. E ele diz mais, não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues ou não te demores a me atender. Apressa-me-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Quando ele dizia isso, sabe por quê? Porque ele tinha certeza que quando nós clamamos a Deus, Deus se apressa em nos socorrer. Então que Deus ajude a cada um de nós, a você, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Nós temos aqui uma reação fantástica no estudo de hoje, olha. Nós temos aqui só de imediato, de interação imediata, meu computador está mostrando aqui que são 64 com 23, 87 pessoas interagindo diretamente no nosso estudo, e isso é importante porque num culto normal aqui nos Estados Unidos, no meio dessa pandemia, nós não teríamos presencialmente essa quantidade de pessoas, mas estamos tendo aqui essa quantidade e muito em breve vai se dar aqui, a internet me manda a participação total de quanta gente acabou participando do nosso estudo. Então, graças a Deus,
pela sua participação. Graças a Deus, estão aqui, ó, 147 pessoas é o que está no momento aqui, junto conosco aí, participando do nosso estudo. Então, que Deus abençoe a todos. Quero orar agora, terminando o nosso estudo, agradecendo a todos que participaram. E o estudo fica gravado para você compartilhar. Quando você compartilha, esse estudo é gravado aí. Quero mandar um abraço à irmã Célia Costa também, que acompanhou também todo o tempo conosco. Não mencionamos seu nome na Célia, mas vi aqui desde o início aqui, que estavam. A minha irmã Helenice, eu falei que estavam os meus irmãos, mas também minha irmã Helenice também junto conosco. Então hoje eu tenho o privilégio de ter uma audiência muito grande dos meus irmãos. Conto aqui 5, 6 irmãos aqui assistindo diretamente. Então que Deus abençoe. Um grande abraço a todos e termino com uma oração agora. Querido e eterno Deus, quero neste momento te agradecer, Senhor, por esse tempo de estudo na Tua Palavra, Senhor, um tempo que podemos dizer de penitência diante de Ti, Senhor, de rendermos a Ti, Senhor, nosso culto, a nossa adoração, Pai. Quero te pedir por todos os irmãos que nos acompanham sempre, mas em especial quero pedir, Senhor, pela Edna Germano, Senhor, pelo Cláudio Freitas, põe a Tua mão sobre eles, Pai, pois estavam nos acompanhando, depois por um tempo não conseguiram conectar e agora estão de novo conectados. Quero pedir, Senhor, continua abençoando aquela família, guiando, dirigindo pelo Teu poder, Pai. Quero pedir também pela esposa, Senhor, do irmão João Sérgio, aquela situação de saúde dela que se agravou. Meu Deus, põe sobre a Tua filha a Tua mão, usa de misericórdia, Pai. Só o Senhor, com Tua misericórdia, para operar um milagre. Deus, estenda a Tua mão e abençoa, cuida do Teu povo, guarda cada um debaixo da Tua mão de poder. É o que eu te peço, ó Pai, e te suplico, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado pela participação. E aqui vamos encerrando a nossa transmissão de hoje para voltarmos no culto de domingo. A gente transmite ao vivo também o culto de domingo, mas estaremos transmitindo na próxima terça o nosso estudo, não apenas nós, mas também a Rádio Tim FM aí. Então, para a Rádio Tim FM, todos os ouvintes da Rádio Tim FM, nós encerramos a transmissão de mais um estudo no livro de Salmos, e desta feita foi Salmo de número 38. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.